Muito bem, estamos juntos mais neste dia e que bom, não é, a gente ter a companhia um do outro, que bom que você não está sozinho, que eu não estou sozinha, porque juntos a gente pode ser mais fortes. E olha, no programa de hoje a gente vai conversar sobre um assunto difícil, mas super necessário. Você que convive com alguém viciado, você que convive com ou já conviveu, tem experiência nesse assunto, sabe como é importante nós nos sustentarmos, sermos apoio uns para os outros. E hoje eu trouxe aqui para vocês a reflexão que está lá no verso da Bíblia. Vou virar para cá porque aqui acho que eu estou mostrando melhor. Isso aqui, olha, está lá em Salmos 16, versos 8 a 9, diz o seguinte: o Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro. E estamos ao vivo querendo a sua participação e esse verso falou ao meu coração porque em momentos bons e em momentos difíceis Deus está conosco. Como é que tem sido a sua experiência? Como é que você tem visto Deus atuar na sua vida? Você tem repousado seguro, como disse aqui o salmista? Eu espero que sim. E no programa de hoje nós podemos conversar um pouquinho sobre um assunto que é incômodo, mas necessário para toda a família. Manda aqui o seu recado, manda aqui a sua dúvida. O nosso número no WhatsApp é 12982660004. Tá bom? Não esquece aí, salva aí no seu contato, manda o seu nome, diz o seu nome. E eu quero aproveitar e dizer o seguinte: infelizmente a gente não consegue trazer todos os recados aqui para a nossa tela, mas a gente está acompanhando, está lendo aqui a sua história, está orando pelas situações que você tem trazido aqui. Então você pode contar com a equipe do Vida e Saúde do seu lado, torcendo, orando e vibrando também com as suas comemorações, com as suas conquistas, tá bom? Doutor Alessandro Fischer, obrigada por participar com a gente. Não é da área da saúde, boa tarde, mas eu quero agradecer a sua bondade em compartilhar com a gente a sua experiência. Já ao longo de 10 anos, você tem se afastado das drogas e tem compartilhado muita esperança para aquelas pessoas que estão na luta. Quase 12. Quase 12. Olha que maravilha, louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu fico muito feliz pela sua vida e agradeço a sua participação aqui no Vida e Saúde, viu? Eu que agradeço. Alessandro, eu queria começar perguntando o seguinte: quem entra no mundo das drogas raramente faz isso de maneira consciente. Está em busca, às vezes, de uma fuga, está em busca, às vezes, de uma sensação mais diferente do que tem experimentado na vida real, mas a droga ela produz efeitos diversos no organismo. Fala um pouquinho para a gente desses efeitos. Teru, eu entendo da seguinte forma: quem entra no mundo das drogas, são vários motivos que podem levar uma pessoa ao uso das drogas, né? Uma frustração, não ter uma base familiar sólida, não ter uma base religiosa também influencia muito. Mas eu entendo que o uso de drogas, para a pessoa chegar ao uso de drogas, é uma série de fatores, porque a própria doença, ela é uma doença física, mental e espiritual, né? Ela afeta 3 áreas da nossa vida muito claras, assim, e são vários motivos que levam uma pessoa a usar droga. A gente percebe que as pessoas que usam droga, elas acabam tendo malefícios em todas as áreas da sua vida. Nós preparamos aqui um displayzinho mostrando que ela vai sofrer reações nos fatores genéticos, ou seja, ela pode ter uma predisposição para o uso de drogas, ou ela pode, de repente, estar já levando isso para os seus futuros filhos. Também tem os fatores psicológicos e os fatores sociais. E pode ter mais de um fator aqui combinando para o uso da droga e que vai afetar drasticamente a vida dessa pessoa. Fala um pouquinho da sua experiência. Como você disse no começo, né, eu sou advogado, eu não sou médico, mas eu tive várias palestras, passei por 5 internações, então eu entendo um pouco da área, né, vivi na prática isso. Apenas o fator genético aí dos que você mostrou, que ainda não é totalmente provado pela ciência, mas
é muito provável que existam fatores genéticos na dependência química. É assim, muito provável, mas não há uma prova científica. Agora, fatores sociais e fatores psicológicos são arrasadores, entendeu? Uma pessoa que não tem uma base social, ou uma pessoa que sofre abusos psicológicos, ou passa por traumas, assim, a droga ela entra como parece que é a luva na mão, parece é feito um para o outro, sabe? Quando uma pessoa tem um problema psicológico ou fatores sociais de risco, né? Será que a gente pode falar um pouquinho de prevenção? Porque você está falando bastante de ter uma base familiar sólida, uma base religiosa sólida. Qual seria, então, a prevenção indicada para o uso de drogas ilícitas, Alessandro? Teru, antes de responder essa pergunta, eu vou te falar que eu sou um crítico da política de drogas. Eu acho que as drogas são um assunto muito... Sabe aquele assunto que as pessoas querem jogar a sujeira para debaixo do tapete? É um assunto incômodo. Eu nunca vi ninguém enfrentar as drogas de uma maneira, sabe, que é um problema de saúde pública, não é outro problema sequer a não ser saúde pública. A melhor prevenção que pode existir é a conscientização enquanto na tenra idade, né? A criança, o adolescente, ele ser instruído já no sentido de que a droga vai trazer malefícios no futuro. Mas isso não é suficiente, porque tem pessoas que moram na favela, moram em locais assim de risco, né? Então a prevenção indicada, eu até estava lendo sobre isso quando a gente marcou para falar nesse dia do Dia Mundial do Combate das Drogas, e todas as pessoas que sofrem com fatores de risco, ou seja, pais que usam drogas, pai alcoólatra, pai abusivo. Então, assim, uma mera explicação quando criança às vezes não é suficiente. Então, tem que existir uma política mesmo de combate às drogas, uma política efetiva. Mas a prevenção em si, a conscientização enquanto a pessoa ainda é jovem, para que realmente não entre nesse mundo, porque pode ser um caminho sem volta, né? Realmente. E eu fiquei pensando aqui, olha, falar abertamente, né, Alessandro, sobre o assunto com as crianças, na escola, sim, não só do que a droga traz de prejuízo, mas do que é esperado, porque às vezes a gente quer demonizar uma coisa que quem faz uso não sente isso logo nas primeiras vezes que usa. Então vai sentir as sensações, ou vai experimentar alucinações ou fugas que ela está buscando, que realmente vão saciar aquele anseio, ou vão saciar falsamente, né? Mas sim, os prejuízos são muito maiores do que os benefícios ali ridículos ou irrisórios daquele momento do uso. A gente trouxe aqui, Alessandro, olha, até para exemplificar mais palpavelmente, diversos tipos de drogas, obviamente, vão trazer sensações e também intervenções nos cérebros diferentes. Então, se a pessoa usa um tipo de entorpecente, ela vai ter uma região do cérebro afetada. A gente vai mostrar aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho justamente de como o uso da droga pode parecer inofensivo, mas ele está afetando uma região do cérebro que vai trazer prejuízos a curto, médio e a longo prazo, não é? Não, com certeza. Existe uma diferenciação entre dependência física e dependência química, física ou psíquica, né? Mas, na verdade, as drogas todas, elas causam dependência química, né? Elas agem num setor do cérebro, num setor de recompensa, que se diz, né? E o que você falou antes é perfeito. Não adianta demonizar, que a droga mas a droga Não adianta demonizar. Nós temos que conversar abertamente com os nossos filhos sobre isso, conversar abertamente com as pessoas sobre isso, porque o primeiro uso, muitas vezes, traz um prazer enorme para a pessoa, que é o que está sendo mostrado na tela aí. A ação da droga no cérebro, a liberação de dopamina, que se diz, né, que é a substância responsável pelo prazer. Muitas vezes, situações cotidianas ou normais da vida não trazem uma recompensa dessa. Então é justamente por isso que a pessoa abandona, por exemplo, a casa dela para ficar na Cracolândia. Então, por que eu disse que eu sou um crítico? Porque o problema da Cracolândia, ele é um problema gravíssimo que acontece há anos e não existe uma política eficaz.
Muitas vezes a polícia entra lá para bater, para atirar, mas não se trata disso como uma questão realmente de saúde pública. Então, assim, eu fico muito assim triste com com o poder público. Eu não quero mencionar nada, nem nomes, não é essa a minha intenção, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, eles tratam os usuários lá como seres que a gente joga para debaixo do tapete. E aí a Cracolândia acaba se tornando mesmo um território ali que, vamos deixar aqui, né? E tudo bem, não tem problema. Talvez a gente, como sociedade, não saiba muito o que fazer e acaba deixando o problema ali que vai aumentando a bola de neve. E ao invés de resolver o problema do começo ao fim, a gente meio que resolve talvez uma parte ou nenhuma parte, e o problema não deixa de existir ali, né, Alessandro? Agora é o seguinte, vamos pensar que para a mudança acontecer, você é uma pessoa que está limpa já há quase 12 anos. Quase 12 anos. Cada dia é uma vitória, parabéns por isso. Cada dia é uma vitória. Mas a vitória, ela precisa começar a partir de alguma coisa. Será que tem como a família ajudar sozinha? Ou existem passos que a gente precisa tomar que vão, em conjunto, ajudar essa pessoa? Muitas vezes a família é a que menos sabe lidar com o problema na hora. E, infelizmente, é uma situação muito grave, sabe? É uma tristeza, porque o pai e a mãe até entram no desespero e aí muitas vezes não conseguem ajudar, muitas vezes se tornam facilitadores do uso do filho, né? Os pais se tornam até, muitas vezes, vamos dizer, entre aspas, o maior inimigo do uso dos filhos. Por isso que a conscientização durante um tratamento, o programa é multidisciplinar. Então, são tratadas as várias facetas do uso da droga e também a família, porque a família fica doente na codependência. Então, a às doença vezes vira que afeta refém, né? Vira refém, fica doente, o pai, a mãe, os familiares que convivem com o dependente químico, eles ficam totalmente doentes, eles não sabem lidar. Eles precisam buscar ajuda especializada, salas de narcóticos anônimos, de Naranon, é gratuito. Muitas vezes fala assim, mas precisaria de um tratamento com psicólogo. Não, tem tratamentos, salas de ajuda, grupos de ajuda para familiares, para dependentes químicos. Isso são grupos que tem no mundo inteiro, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alanon, Naranon, que são para familiares. Então, mas tem que buscar ajuda. Entendi. Sozinho não vai conseguir. Tá, então a gente preparou aqui até um passo a passo de 3 bases da mudança do estilo de vida da pessoa que precisa, que quer, que já entendeu que não dá mais para continuar desse jeito. E, às vezes, o usuário não tem essa percepção. A família vai ter que ajudar, mas com a ajuda de um profissional, como disse aqui o doutor Alessandro. Mudança do estilo de vida. Quando você esteve internado, Alessandro, você passou por essa mudança radical. Então, a alimentação, a atividade física, faz um detox geral durante o processo de se livrar das drogas, não é? Sim, sim. E o próprio esporte, ele é uma ferramenta de previsão. A probabilidade de uma criança, um adolescente que pratica esporte, vive de maneira saudável desde dos primeiros anos da infância, de entrar no mundo das drogas é menor do que uma criança que é inerte, não faz nada, um adolescente que não pratica esporte. Claro que o esporte sozinho não vai deixar de levar, porque tem histórias de esportistas que se envolveram. Então, não é só o esporte, mas a mudança de vida para parar de usar, ela é fundamental. Por isso que lá se diz, chama terapia cognitivo-comportamental. Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, você pode até pensar uma coisa errada. Você não pode deixar isso virar um sentimento e muito menos um comportamento. Então, você tem que parar o processo de maneira cognitiva. E aí você consegue ir mudando a sua vida aos poucos. Mas cada dia uma vitória. Agora é o seguinte, são raríssimos os casos de pessoas que conseguem se livrar sozinhas. Cada caso é um caso, cada dependência é única, mas o processo feito em grupo, por isso as clínicas são tão comuns, são tão assim importantes, porque é um grande número de pessoas ou um pequeno número de pessoas ali envolvidas no mesmo objetivo.
Então, a terapia ou esse grupo de apoio são fundamentais para que o processo ocorra de maneira eficaz, né, Alessandro? Eu diria que assim, até a história da fundação dos Alcoólicos Anônimos é uma coisa de Deus. A história do Bill Wilson é algo sobrenatural. A forma de tratamento por grupo é sobrenatural, foi criado por Deus. Então, por que o grupo é importante? Porque uma pessoa que está inadequada no meio do grupo, ela acaba sendo levada pela maré do bem que o restante do grupo que está bem faz. Da mesma forma, um indivíduo ruim no meio do grupo também causa um certo desconforto, mas as coisas vão se ajustando porque o tratamento é de médio e longo prazo, não existe nada milagroso, 6 meses no mínimo, então em 6 meses as coisas vão mudando. Uma pessoa que entra no tratamento, às vezes você fala, nossa, esse cara não vai dar certo. E depois de 4, 5 meses, ele está uma das melhores pessoas lá dentro. Então, o tratamento é muito, assim, muito trabalho, conscientização. Tem trabalho, conscientização e espiritualidade, né? É a base do tratamento. A mente vazia, então trabalha e ouve palestras e participa de espiritualidade e tudo isso vai mudando a vida da pessoa. Doutora Alessandra, eu já ouvi falar que a gente nunca abandona um hábito. Na verdade, a gente quimicamente, os nossos neurônios entendem que um hábito ele só pode ser abandonado se a gente substituir por outro. E o que você está dizendo aqui tem muito a ver com isso, né? Então, se a pessoa estava acostumada com um tipo de estímulo, o trabalho pesado, a conscientização constante, através das palestras, a conversa, o apoio mútuo de um colega, do outro. A luta é pessoal, cada um tem a sua luta, mas esse esquema em grupo é muito rico e valioso no processo da cura e no processo de ficar limpo. E talvez acho que uma das coisas super importantes também seria a questão de trabalhar a mente. A terapia ajuda a entender o processo do antes, durante e o que vai ser depois. Aliás, na minha opinião, a terapia ela nunca deveria acabar, né? Porque é um tratamento para o resto da vida, né? Porque muitas vezes a pessoa começou a usar droga e nem sabe por quê, aconteceu um trauma lá na infância que ela não consegue identificar, e isso, tudo bem, o tratamento, a internação muitas vezes é importante porque a pessoa não consegue mais decidir sozinha, então a capacidade volitiva dela está afetada, então ela precisa ser excluída da sociedade, ser internada para ela começar a conseguir raciocinar. Depois disso entram os tratamentos a médio e longo prazo, que isso inclui a terapia. Então a terapia é muito importante, muito importante. O grupo é importante, Deus é, assim, aliás, sem palavras, né? Deus é fundamental, né, para a mudança. Mas eu conheço até pessoas que se recuperaram e não têm uma fé, sabe? E a fé delas está no grupo, a fé delas está na terapia, a fé delas está no ir às reuniões diariamente de Narcóticos Anônimos. E eu conheço gente que conseguiu se recuperar nesse sentido, entendeu? Amém. Então, tudo faz parte, né? Tudo faz parte, eu acho que tudo é válido também. Olha, gente, a gente mostrou aqui uma imagem, tentou mostrar aqui uma imagem do que representa a droga, talvez para quem esteja inexperiente no assunto, aquela coisa bonita, colorida no começo e depois o cérebro vai realmente danificando. O Alessandro acabou de usar aqui uma palavra até difícil, né? Mas a gente não tem mais a vontade... não domina mais a vontade. Quem domina a gente é a vontade, não a gente dominando a vontade. Ficou até confuso, mas vocês entenderam, né? A capacidade A gente coletiva, precisa assumir as rédeas. A capacidade tem que ser nossa, né, Alessandro? E eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém como você e como tantos outros, você que está assistindo a gente, que talvez esteja na luta, estamos falando aqui de drogas ilícitas, mas existem outros vícios que a gente precisa lutar. Mas Deus é capaz de recuperar e de dar a vitória para toda aquela pessoa que se esforçar e que quiser e que clamar por ajuda. Então, eu quero agradecer você, Alessandro, por compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui hoje e deixa a sua palavra final aqui para quem está nos assistindo. Olha, Teru, primeiro agradecer imensamente, pois já é a segunda vez que eu estou com você nesse programa, né? É uma honra para mim, né? Eu que já era uma pessoa desacreditada na sociedade, que muitas pessoas não
acreditar que, assim, já fui em alguns programas da Novo Tempo e poder compartilhar minha experiência é algo que, para mim, é enriquecedor para mim, né? Depois de 5 internações, ser detido 2 vezes pela polícia, sabe? Passar por situações muito graves. A única coisa que eu quero deixar aqui, assim, se eu puder deixar mais uma coisa, assim, eu passei por situações muito graves na minha vida. Então, o que eu poderia deixar de mensagem é: não paga para ver, não entra, porque senão a casa vai cair lá na frente, vai cair feio. E a hora que cair, não tem mais capacidade de raciocínio, capacidade de decisão acabou, tudo vai desabar e aí vai ser muito mais difícil sair. Então, nem entra. É isso mesmo, tá aí a experiência falando alto hoje aqui no Vida e Saúde. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente conversa sobre um outro problema que está atrelado ao combate ao uso de drogas ilícitas, que é a mentira, que as pessoas viciadas em qualquer coisa acabam lançando mão o tempo inteiro. É assunto do Claramente aqui no próximo bloco e ainda aqui no programa tem essa receita de torta de brócolis deliciosa para você.